O ciclo se repete. A era da eletrônica e a era da IA. Em uma transição industrial das mais dramáticas da história moderna, eu convivi isso em 1990, chamado de Canto do Cisne, 94, 98, da eletrônica de reparo. E o mercado não apenas mudou, ele foi substituído por um modelo de descartabilidade técnica. E eu vou explicar um pouco para vocês como foi essa era da eletrônica, da era de reparo para descartabilidade e a produção em larga escala de modelos prontos. E depois um pouquinho fazendo um paralelo sobre a era de desenvolvimento digitador de código para a era de desenvolvimento com inteligência artificial, os termos em vibe code, no code, low code, para que vocês entendam um pouco dessa transição que aconteceu no passado e dessa que está acontecendo agora. Pode não ser uma transição com a mesma intensidade, mas que mexa muito com a profissão das pessoas, o trabalho das pessoas e como isso também mexeu muito com o mercado, tá? Bom, da era da eletrônica, a revolução do SMD, Surface Mount Device, dos anos 90, até os inícios dos anos 90, usávamos componentes PTH, que é o Pin, Throat e Roll. Aqueles com perninhas que atravessavam a placa, eram grandes, fáceis de testar, com multímetro e de trocar com ferro de solda comum. Da migração em massa para a tecnologia SMD, do impacto. Então, os componentes ficaram microscópicos, o reparo passou a exigir estações de ar quente, microscópicos e soldagem infravermelha. O custo do maquinário para uma pequena loja ficou proibitivo, enquanto as fábricas automatizadas com robôs pick and place produziam milhares de placas por hora a um custo ínfimo. A integração em LSI para VLSI, circuitos integrados de larga escala. Antigamente um rádio tinha estágios separados, FI, áudio, sintonizador. Se o áudio parasse, você trocava um transistor de saída, que era um pequeno componente eletrônico. Na mudança surgiram os SOCs, System on Chip. Tudo passou a ser processado dentro de um único chip, uma caixa preta. E a morte do reparo. Se uma função do chip falhasse, você não consertava o componente. Tinha que trocar a placa inteira. As fabricantes pararam de fornecer esquemas elétricos e passaram a vender apenas a unidade de reposição, que muitas vezes custava 70% do preço de um aparelho novo. Lei de Moore, a obsolescência programada. Lei de Moore, que previu o dobro de transistores a cada 2 anos, criou um ritmo de evolução frenético. As datas-chave foram entre 95 e 2005. A velocidade dos processadores e a capacidade de memória saltaram de forma exponencial. O resultado, um computador ou televisor de 94 durava de 10 a 15 anos. Um de 2000 ficava obsoleto em 3 anos. O custo da hora técnica do profissional de eletrônica passou a ser mais caro do que comprar um modelo novo e mais moderno. O conserto deixou de fazer sentido econômico para o consumidor. Globalização e o China Price, anos 2000. A entrada agressiva da China na OMC, Organização Mundial do Comércio, em 2001, mudou o jogo. O evento. Fábricas gigantescas em Shenzhen começaram a despejar eletrônicos no mundo com preços imbatíveis. O impacto? As pequenas oficinas brasileiras, que dependiam de peças importadas caras e pagavam altos impostos, não conseguiam competir com o produto novo chinês que já vinha com garantia. A eletrônica deixou de ser um bem durável para se tornar um commodity. A mudança de hardware para o software, firmware. Muitos defeitos que antes eram físicos, capacitores estufados, trilhas rompidas, passaram a ser lógicos. Corrupção de firmware. A barreira. As fabricantes trancaram os códigos. O técnico de bancada, que era mestre do ferro de solda, agora precisava ser um programador com gravadores de EEPROM e acesso a softwares proprietários que as marcas não liberavam. Resumo da transição. Características. Componentes. Discretos, transistores e resistores. Até 94. Pós 2000, integrados, SOCs e microcontroladores. Manutenção.
Até 94, nível de componente, troca o capacitor. Após 2000, nível de módulo, troca a placa inteira. Ferramenta, até 94, ferro de solda e multímetro. Após 2000, estação de BGA e software de debug. Pilar central, até 1994, habilidade manual e diagnóstico. Pós 2000, descarte e substituição. O mercado de consertar o hardware morreu, mas o mercado de criar com hardware renasceu. A mesma tecnologia que matou a oficina de reparo é a que permitiu o surgimento do Arduino e do ESP32. Hoje, nós não consertamos a TV, mas usamos um ESP32 para automatizar a casa inteira. Você migrou da eletrônica, que repara, para a engenharia que constrói. Sabe o que aconteceu com a eletrônica em 1990? O técnico que sabia soldar e testar componente por componente foi substituído pela automação das fábricas e pelos circuitos integrados. Hoje o mercado de software está vivendo exatamente o mesmo momento. Estamos saindo da era do digitador de código para a era do arquiteto de soluções. Paralelo, componente discreto versus as linhas de código. Era da eletrônica, era do software e o que mudou. Transistor e solda para eletrônica, até ontem sintaxe e digitação para software. O que mudou? Antes era preciso fabricar a lógica linha por linha, como soldar componente por componente. Circuito integrado em eletrônica. Até ontem, no code, low code. Em vez de soldar, você conecta blocos prontos. O esforço mudou da execução para o designer. Da eletrônica, linha de montagem, no software até ontem, IA e Vibe Code. O que mudou? A IA é a fábrica automatizada. Você dá a especificação, prompt Vibe, e ela entrega o produto montado. O surgimento do Vibe Coding. Explicação técnica com o IT. Hoje falamos do Vibe Code. O que é isso? É quando você não foca na sintaxe da linguagem, no ferro de solda, entre aspas, mas na vibe do projeto, na lógica, no fluxo de dados e no valor para o usuário. Assim como o ESP32 hoje condensa o que antes precisava de uma placa do tamanho de uma mesa, ferramentas como Cursor, Windsurf e plataformas no-code, como N8N, Hostinger, Base 44, condensam meses de digitação de código em horas de orquestração. O perigo de ser apenas um digitador. Quem ficou preso ao ferro de solda em 98 e não aprendeu sobre microcontroladores sumiu do mercado. O programador de hoje se orgulha apenas de saber a sintaxe do Java ou Python e ignora a IA. É o técnico de eletrônica que se recusou a usar a estação do ar quente. O código virou commodity. A estratégia é o novo ouro. Pessoal, se vocês gostaram, se inscrevam, deixa o like, faz comentário. Isso ajuda muito a apoiar o trabalho aqui, as divulgações que a gente tem feito. E muito obrigado.